Olá, este é meu canal de Ciência e Prática Transpessoal. Eu sou Rodrigues Martins, sou psicanalista e terapeuta, escritor e professor. E hoje nós estamos aqui para fazer uma aula teórica sobre uma obra de Carl Gustav Jung. Se você pega o reflexo aqui, Presente e o Futuro. Essa é uma das últimas obras, escritas por Jung, e é uma obra onde ele procura tratar, daquilo que ele via, já ao final, aos seus 80 e poucos anos, daquilo que ele via para o futuro da humanidade e das coisas que eram importantes que as futuras gerações observassem. Aqui nós vamos fazer a aula teórica, o Jung é um cientista transpessoal, gente? Talvez um dos maiores escritores aí, talvez um dos precursores, da ciência transpessoal, por todos os estudos que ele faz, Mas aqui não é uma aula específica para explicar sobre Jung, Se você não conhece Jung, a gente terá outros momentos aqui para conversar sobre esse assunto. Vamos lá. Na linha do tempo, pessoal, fazendo uma linha do tempo aqui, pensando em Jung, na trajetória de vida dele, ele nasce em 1875, tá? E o seu falecimento em 1961. Essa obra, que a gente vai analisar aqui hoje, essa aula teórica, sobre ciência transpessoal a partir do pensamento de Jung, e claro, é uma aula específica de psicologia transpessoal. A gente vai ter como demarcação aqui, gente, o ano de 1957, que é o ano que ele escreve esse manuscrito, gente, e ele já estava com 82 anos, tá? Então essa é a linha do tempo da obra. Então a gente vê que aqui ele tem já todo o acúmulo da vida dele de conhecimentos, experiências, tanto enquanto médico, enquanto psiquiatra, e enquanto estudioso das ciências transpessoais, Então ele tem um acúmulo de conhecimentos e ele traz aqui quais são as preocupações dele para o futuro, aquilo que ele acha que nós deveríamos ter atenção no futuro, que nós deveríamos levar em consideração. Então ele já via, lá em 1957, o problema da ameaça massificadora, e alienadora da sociedade moderna sobre o indivíduo. Então isso era algo que já estava ali, aparecendo, naquela época, e que ele achava que poderia ser algo que no futuro, prejudicaria, o próprio desenvolvimento das pessoas. Uma outra preocupação dele, era a questão, de como a resposta, como uma resposta se daria a essa massificação, essa alienação social, a partir de um pressuposto, de espiritualidade. Ele também fazia questão de observar como o Ocidente, Jung enquanto um suíço, uma visão eurocêntrica do mundo, mas a perspectiva de como o Ocidente trataria, essas questões espirituais mais à frente. E traçando ao final da obra, esses tópicos aqui são, na verdade, os tópicos do sumário do livro, tá? E traçando ao final da obra, uma perspectiva de que o foco teria que ser tanto na autocompreensão, como na cosmovisão do indivíduo, Então, quer dizer, olhar para si e olhar para o todo, olhar para si e se compreender, e olhar para fora, para o todo, e entender o conjunto do todo no qual aquele indivíduo está inserido. E a questão do autoconhecimento e o seu sentido, tá, pessoal? Como trabalhar essas ideias. Uma das frases aqui, que é importante que tem no livro, que ele coloca aqui: o coletivismo que esmaga o indivíduo, massifica e aliena quanto à sua essência natural. Então ele mostra, e a partir das experiências que talvez ele tenha tido na Segunda Grande Guerra Mundial, ele mostra os riscos, para a humanidade do excesso de coletivismo,
que pode, né, em certa medida, anular a existência do indivíduo e com isso massificar todas as pessoas, né, transformar todas as pessoas em meros robôs ou zumbis, né, e que nesse processo, né, as pessoas estariam perdendo a sua essência natural, né, e isso traria para elas consequências, né, dessa mudança que aconteceria, né. Uma das consequências seria, né, a perda do seu centro, né, a própria ausência de noção de si, de quem é, porque existe, o que quer, o que faz, né, e daí uma neurotização desse processo, né, alienativo, né, ou alienante, sobre a individualidade e cada vez mais um afastamento de si, né, com o indivíduo se perdendo em coisas materiais, em coisas que estão para fora dele e anulando a sua própria essência. E essas consequências, né, que o Jung traça aqui na obra, tentando explicar, né, como é que ele via o presente e o futuro, essa perda de consciência de si, né, um processo muito evidente, né, nessa alienação, a perda da consciência da sua individualidade, né, a perda da consciência não de que ele é um sujeito, né, mas de que ele é um indivíduo único, né, com características próprias e que não, né, mesmo estando num conjunto de vários indivíduos, né, ele vai continuar sendo aquela pessoa única, né, com suas características próprias e que não tem como, né, ser colocada no standard, né, massificado. A perda da sua conexão com o ambiente, né, que é uma coisa também grave, porque a partir do momento que você, né, se desconecta do ambiente, né, da natureza, você passa a perder o seu aterramento, né, o seu ground, né, a sua relação com a própria terra, com a própria ideia, né, de que você e a ideia ancestral de que, né, você é um filho da terra e enquanto filho da terra você está conectado a ela e isso lhe traz uma segurança, né. O aterramento, né, o ground, né, ele te dá essa segurança, né, ele te dá esse pertencimento, né, o pé no chão. E essa perda de conexão, né, transforma o indivíduo em um ser que não tem segurança de si ou da sua existência. Aí a perda da questão da espiritualidade, né, da perda de uma noção de si enquanto ser que tem, né, um espaço transpessoal, né, e aqui não se falando em religiões, né, mas falando nesse espaço, né, e ele quando vai falar de espiritualidade, ele começa a falar do inconsciente coletivo, né, e das conexões que o inconsciente coletivo nos traz para aquilo que nos transcende, né, para aquilo que é transpessoal, que é algo que por vezes a gente não se apropria de uma maneira consciente, né, como assim defende as religiões. E a substituição, né, desse conjunto todo, né, de realidade, né, de um indivíduo que antes tinha o seu local, o seu locus no planeta, né, tinha o seu, né, motivo de existir, sua individualidade, sua conexão com o meio, sua espiritualidade. Um indivíduo que então é substituído, né, dentro do processo de alienação por por neuroses adaptativas materiais e externas, né. Então ele passa a depender de uma satisfação, né, e naquela época não se falava de consumo, mas hoje a gente pode falar isso, né, de uma neurose adaptativas, né, materiais e de uma sociedade de consumo de massa, que hoje a gente tem essa condição de falar, né, muito mais de 50 anos depois da obra, a gente tem essa condição de observar e dizer que então isso caminhou, né, essas neuroses adaptativas se tornaram neuroses de uma sociedade de consumo de massa, né, onde você passa a ser identificado não pelas suas características de individualidade, mas pelas coisas que você possui ou que você ostenta, né, e que lhe trazem alguma sensação de pertencimento a algo, né, que não o pertencimento à terra, né, mas o pertencimento a um clã que por acaso possa ter uma maçã identificada no produto que você utiliza, por exemplo. A consciência é uma condição do ser, o portador da consciência é o indivíduo. Então, gente,
o Jung trabalha com essa necessidade da gente recobrar nossa consciência, né? Porque a consciência é o guia, né? É o ego, é o presente, é a visão, né? E é a consciência que permite que o indivíduo entenda que ele é único, né? Que ele é um ser com uma existência própria e que ele não é só mais um num conjunto dentro de uma multidão. E esse é um processo, de certa maneira, terapêutico, né? Que tem muito a ver com análise junguiana para aqueles que são interessados nessa área. Alguns sintomas, né, neuróticos que ele cita, e aqui ficou até um pouco com muitas informações, eu acho, que ele vai trabalhar essa questão da neurose, né, das neuroses, da dissociação da personalidade, né, assim como do mundo contemporâneo, né, dessa separação, né, entre natureza, indivíduo, entre essência, né, entre espiritualidade e matéria, né, então essa dissociação entre as coisas que acabam não sendo mais presentes numa totalidade, integradas do indivíduo, né? Mas acabam sendo partidas, né? Então você passa a ter que viver as coisas separadamente, né? Então para viver a religião você tem que ir em algum local específico, né? Enquanto para o indivíduo, né, na antiguidade, a espiritualidade dele era algo que estava presente no dia dele, né? No contato que ele tinha com a natureza, com tudo que acontecia durante o dia com ele. Aquelas ocorrências eram reflexos da conexão dela com Gaia, né? com a Pachamama, com a Terra, né? com o mundo espiritual que o cercava. E hoje o indivíduo passa a dissociar isso, né? E colocar muitas vezes a sua espiritualidade para ser vivida num local específico, em determinado horário, determinado dia da semana, né? Como se fosse possível a gente separar as coisas dessa maneira, né? E essa dissociação, ela está dentro de um processo de neurotização da vida, né? Que ele já estava vendo que isso iria acontecer cada vez mais com o tempo, né? Que era algo que estava, né, inerente a essa evolução da sociedade que ele estava vendo lá em 1957, né? Que poderia acontecer. E de que o neurótico, né? Ele não tem consciência de si, não tem consciência do outro, não tem consciência da sua sombra, né? E como tal, né, ele acaba só vendo a sombra do outro, né? Essa é uma passagem bem interessante do Jung, porque ele trabalha muito com essa questão na análise junguiana, né, do seu self, do seu centro e da sua sombra, né? Então o self é o seu centro que você está vendo, a sombra é aquilo que você não está vendo, por exemplo, ali, né, no reflexo da iluminação que eu estou utilizando. A sombra é algo que eu não consigo identificar direito, né? Enquanto o self é algo que eu estou aqui olhando para ele, estou tentando identificá-lo. Só que a neurose do indivíduo, né, ela não permite que o indivíduo vá além do seu ego e entenda que ele também tem a sombra. Porque ela não é dissociada, e aí volta, né, essa ideia de que você não consegue dissociar as coisas. As coisas todas estão integradas, né, o indivíduo ele é um ser único, e as coisas todas estão integradas, não são partimentadas, né. A sombra, ela pode até, né, não ser conhecida, né, mas ela existe e ela está ali, né? E o problema das neuroses é que, né, principalmente da atualidade, que se considera a ausência da sombra, né? O seu total desconhecimento, né? E a partir de coisas externas, neuroses adaptativas externas, né, se coloca no seu lugar, então, lemas estéticos, né, discursos, né, de certa autoridade até ética, né, onde o indivíduo que se filia àqueles discursos, né, que apresenta aquela determinada estética, ele está, então, né, a salvo da sua sombra. Ele não teria sombra a partir do momento que ele expressa certos discursos, né. Ele compra um pacote de ideias éticas, né, e a partir dali, conforme ele vai repetindo aquelas ideias éticas, ele estaria, então, né, imune à sua sombra. Quando, na verdade, né, isso é só mais um processo neurótico externo, porque ele não diz respeito ao processo interno, né? O indivíduo está lendo o que está além dele e não aquilo que está nele. Então ele está tentando se afirmar esteticamente, né? Aí, seja lá pelo aparelho com o símbolo da maçã, pertencendo a determinado grupo social por ter aquele símbolo da maçã, ou até, né, esteticamente expressando valores, né, ideias
coisas, né, pré-concebidas, e aquelas coisas dariam uma certa isenção e uma tentativa de integralizar a sua personalidade, né, mesmo estando desconectada da essência. Então é interessante a gente perceber esse processo de neurose, porque ele é um processo muito presente nos dias de hoje, né? A estética do discurso, a estética da externalidade e a tentativa de colocá-la enquanto identificador de personalidade é muito presente, né? E por vezes até a pessoa tatua em si aquela estética que ela precisa reforçar para dizer que ela possui, não é? E muitas vezes o indivíduo não entende que ele está, né, e adentrando um processo patológico, né, e esse processo patológico muitas vezes se expressa quando ele começa a olhar a sombra do outro, né, e aquele que não professa o mesmo valor estético, a mesma exposição estética, é aquele que está errado, para o qual, né, na verdade só está mostrando a própria sombra daquele indivíduo que não consegue vê-la. Então esse é um processo conflitivo, né, um processo de separação de pessoas em pequenos grupos, né, que o Jung faz uma leitura desse processo neurotizante que já estava acontecendo lá em 1957, que já tinha seus indícios de acontecer, né, por tudo que ele vivenciou na Segunda Grande Guerra Mundial. E até uma frase interessante que ele coloca aqui, né, as fantasias neuróticas perturbadas de forma patológica ou talvez pervertida, né, pela regressão da energia, são caracterizadas pela sua capacidade de adaptação e distorção da realidade. Então, então todas essas quebras, né, essa construção estética de uma realidade, ela é uma fantasia, né, que o indivíduo veste e que permite que ele não olhe para sua própria sombra, né? Então, quando ele faz isso, ele evita, né, que essas características que ele tem, né, que são inerentes à própria sombra de todas as pessoas, porque todas as pessoas têm a sua sombra, que afasta ele, mas que deixa ele no polo neurótico, né, no polo de algum nível de sofrimento ou algum nível de disfunção, que por vezes pode até não ser compreendida e não ser vista que existe, né, e esse é um dos grandes problemas, quando você, né, tem algum nível de disfunção, mas você não percebe que tem aquele nível de disfunção, apesar daquilo lhe trazer alguns problemas. E aqui ele coloca, né, os efeitos patológicos só aparecem quando o indivíduo se depara com uma situação em que ele não é capaz de dominar. Então, essas neuroses só vão lhe custar e só vão lhe chamar a atenção quando aquilo realmente lhe tirar, né, do centro, ou lhe causar uma perturbação maior, que o faça procurar alguma forma de, né, entender o que está acontecendo com ele, tá? Entender o que são aqueles sintomas, entender o que é aquela realidade que ele está, né, passando, e que ele até o momento não precisava ter olhado para aquilo. E é interessante aqui que ele faz uma composição, né, de que esse processo todo, né, essa criação, essa tentativa de reinvenção da personalidade, afastando-se da essência natural do ser humano, né, dentro do processo de massificação, de construção de uma realidade, né, que não é a realidade natural, né, permite também que os instintos, né, que são os instintos básicos sexuais, né, eles também se submetam a mudanças civilizatórias e, por vezes, né, dentro de um processo de neurotização, eles se tornem arranjos de poder, né? Então, muitas vezes, né, distopias, distorções de poder, na verdade, são distorções instintivas de um indivíduo que quer colocar, né, no lugar daquele impulso que ele reprime, daquele impulso que ele não consegue lidar, né, que ele não consegue estabelecer um equilíbrio para aquilo, né, colocar aquilo enquanto alguma esfera de poder, né, onde ele canalize para a pulsão da agressão, que é uma forma de substituição da pulsão sexual, né? Então isso tem muito a ver com essa questão da discursividade até, né, da adoção de uma estética, e essa estética permite que você, né, quando olha alguém que não adote aquela estética e que esteja, na verdade, expondo a sua sombra, que você adote um discurso até agressivo contra aquela pessoa, para, né, canalizar aquela energia que está ali represada, né, aquela regressão da energia que deveria estar
fluindo, né, de uma maneira natural, mas que está sendo represada e canalizada erroneamente por uma pulsão agressiva, né, totalmente incorreta da personalidade. Uma das coisas que ele coloca que eu acho bem interessante nesse livro, né, é o confronto entre do neurótico, né, da pessoa neurótica com a questão da natureza. Quanto mais o ser humano consegue dominar a natureza, mais lhe subiu à cabeça o orgulho de seu saber e poder, e mais profundo desprezo por tudo que é apenas natural e casual. Isto é, pelos dados irracionais, inclusive pela própria psique objetiva, né, inconsciente, que não é consciência. Então é interessante a gente perceber isso, né, que aquilo que a gente chama hoje, né, da tragédia dos comuns, né, do desprezo pela natureza, desprezo pela necessidade, né, de preservar o meio ambiente, né, é uma coisa que já em 1957 ele já estava falando e que demonstra muito bem esse problema que nós temos, né, a partir do momento que nós estamos vivendo num mundo, né, antropocêntrico, né, do ser humano ao centro de todos os outros seres vivos, né, e de se colocar de uma maneira não só acima dos demais, demais vidas, mas também com desprezo por essas vidas, a ponto, né, de transformá-las em algo que possa ser descartado, né, que possa ser destruído, porque aquilo não tem valor, aquilo está rebaixado a algo que, perante a sua grande racionalidade, né, é algo insignificante. Então a gente percebe muito isso, esse processo, né, estabelecido, né, essa ideia de que há uma superioridade, né, da humanidade perante a natureza, né, perante tudo, e isso só reflete um conceito neurótico, né, um viés, um sintoma dessa patologia de massificação social, né, de afastamento da pessoa da sua essência. E isso é um sintoma bem claro, né, do que a gente vê hoje na realidade, que já expressava em 1957. E a terapêutica, né, pessoal, e esse vídeo aqui não é especificamente para falar de fazer a prática terapêutica desse livro. Eu vou preparar um próximo vídeo onde a gente vai falar de prática, a gente vai fazer a prática, né, transpessoal, né, até por uma questão de autoterapia, para que você possa aplicar na sua casa, que você possa utilizar isso para lhe ajudar a melhorar, a ver a sua sombra, né, a encontrar, né, o seu meio, o seu self, o seu centro. Mas a saída, né, que ele recomenda aqui no livro, já avançando aqui para o meio para o fim do livro, é a saída pelo autoconhecimento, né? Então o inconsciente é somente o meio pelo qual parece brotar a experiência transpessoal. Então a saída pelo autoconhecimento não é a saída pela intensificação do self, né, ou do ego, mas é a saída por você também tentar olhar aquilo que transcende, né, aquilo que você não está vendo, aquilo que lhe é inconsciente e aquilo que você precisa descobrir, né, para que você consiga atingir um grau maior de equilíbrio e satisfação, né? Entenda a sua sombra e a enfrente, né? Com isso, você deixará de projetá-la nos outros. Então, uma outra terapêutica que está presente nesse livro é essa questão, né? De que a gente tem que... Primeira coisa é admitir que nós temos uma sombra, né? Que nós temos falhas, que nós temos defeitos, que nós temos pontos falhos e que podemos estar errando. E a partir dali, né? A gente começar a enfrentar esses pontos falhos, admitindo que eles existem. E aí sim, né, partindo para uma terapêutica onde a gente vai reconstruir a forma como a gente interage, né, tentando minimizar aquele traço falho que você possua. Mas aí com consciência, trazendo a consciência da sombra, né, e não negando a sombra, e não jogando a sombra no outro, mas sim trazendo para si essa lucidez. Admitir a sombra é trazer a imperfeição à consciência, né? E evitar conflitos necessários ao projetar ao outro seus próprios erros. O reconhecimento das sombras conduz à modéstia fundamental de que precisamos para admitir imperfeições. Esse reconhecimento e constatação conscientes devem sempre acompanhar as relações humanas. Então, né, em vez da gente apontar o dedo, né, para o outro, nesse processo terapêutico, a partir dessa perspectiva do Jung, né, nessa obra Presente e Futuro,
a gente deve, né, para voltar, para sair dessa massificação, dessa alienação, desse processo, né, que nos neurotiza e nos afasta de nossa essência, que a gente comece então, né, a olhar para essa sombra, entender que ela existe, está em todos nós, que ela não vai, né, se afastar, mas sim que ela pode muito bem ser entendida, e uma vez que ela é entendida, né, que ela não mais possa dominar inconscientemente a sua manifestação, que aí você mude a forma como você interage, e a partir do momento que você passa a fazer isso, né, você pode deixar de projetar e olhar para a sombra do outro, né, e passar a olhar para a sua própria sombra e evitar que ela aconteça, né. E a sombra do outro, uma vez que ela espelha em você, ela seja um sinal de que, opa, né, um alarme tocou aqui de algo que talvez eu também tenha em mim. Aí, né, pessoal, claro que o Kairos, ele usa a palavra Kairos, né, que é o tempo, a oportunidade de mudança, né. O Kairos é quando você se coloca numa situação, né, que aquilo acontece para você e que você tem uma oportunidade de avançar, né, de fazer a coisa certa, de tentar, né, melhorar-se, né, modificar o seu ser. Então, se você chegou talvez até aqui nesse vídeo, talvez você esteja no Kairos, né, nesse momento de mudança. E aí, né, ele traz uma outra situação que também é algo que traz você para a sua essência, né, que é você assumir as suas responsabilidades e começar a desenvolver o seu mana, né? O seu mana, na verdade, é o seu poder de transformação, né? O seu poder de influência na realidade e de melhoria até, né? De interferência até involuntária perante as outras pessoas, né? Que você convive. É um conhecimento ancestral que ele se manifesta, né, a partir daquilo que você faz e não daquilo que você fala, o que você diz fazer, né? Mas a partir daquilo que você faz, do exemplo que você demonstra. Então é muito interessante que aqui a gente pode fazer uma ligação desse conhecimento, né, do Jung com Confúcio, porque uma das questões do confucionismo é exatamente essa, né, de você realizar, né, na prática aquilo que você defende, né, daqueles teus posicionamentos, para você colocar aquilo na sua prática, pelo alto exemplo, né, pela sua realização. Porque é da tua realização, daquilo que você faz, daquilo que você, né, despende, do seu esforço, daquilo que lhe custa realizar, daquilo que, né, lhe obriga a ir além do seu conforto, é que acaba representando o seu mana, ou seja, algo que acaba ressonando para as demais pessoas, né? O exemplo, né? Aqui o Jung não usa a palavra exemplo, mas em outros momentos da sua obra ele vai utilizar essa palavra exemplo, né? Como o grande modificador, né, social, a partir do exemplo. E o tempo certo do mana vem quando você reconhecer a importância vital da sua interioridade. Acho que aqui é uma coisa bem interessante, porque você só está em terapia quando você se reconhece enquanto indivíduo, né, enquanto individualidade, e reconhece que você tem um espaço vital de interioridade, que ele precisa ser trabalhado, né? Então, enquanto você só estiver, né, na neurose da externalidade, né, da vida que se realiza apenas por eventos externos a você, você não consegue ter o tempo certo para desenvolver seu mana, né? Então você ainda está preso muito na neurose, enquanto você não olhar para dentro de si. E para concluir nossa teoria aqui de ciência transpessoal e de psicoterapia transpessoal, né, que esse livro aqui trata bastante, a felicidade, contentamento, equilíbrio psíquico e sentido da vida são experiências exclusivas do indivíduo. Então, gente, são experiências que estão dentro de você, elas não estão fora. O que existe fora, na verdade, né, não existe. O que existe fora é apenas, né, algo passageiro. O que existe em você é algo que é permanente, pode ser melhorado.
Então, sou o professor Martins, né, pessoal? E até o nosso próximo vídeo.